Fabrício, me conta uma coisa. Você sabe qual é a maior preocupação do brasileiro? Olha, Coppola, segundo as últimas pesquisas, não é a economia, nem as questões sociais. O que mais preocupa o nosso povo é a violência, a criminalidade, a insegurança. Só de roubo e furto de celular o Brasil registrou mais de 930 mil ocorrências em um ano, quase o equivalente a 2 pessoas assaltadas por minuto. Que coisa, hein? Mais de 100 crimes por hora, quase 1 milhão de vítimas por ano. E ainda tem gente que relativiza essa ladroagem. Pra que rouba celular? Pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando celular nesse país. Nós precisamos garantir o emprego. O emprego tem que ser uma obsessão. Olha, eu acho que esse tipo de crime está muito mais relacionado à falta de caráter do que à falta de esperança e perspectiva. Não são coitados esfomeados que roubam celular, são malandros e ladrões querendo levar vantagem. E se o problema fosse a oferta de trabalho honesto, tudo já estaria resolvido. Afinal de contas, segundo o IBGE, o Brasil vive uma fase de pleno emprego. Sem falar que usar a pobreza para justificar ou explicar o roubo de celular é um desrespeito a milhões e milhões de brasileiros humildes e obedientes à lei. Mas o curioso é que depois que a aprovação do governo despencou, parece que o Lula mudou completamente o seu discurso. Que a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. Sobre esse último ponto, Lula pode ficar tranquilo. O Brasil nunca será a república dos ladrões de celular, porque o Brasil já é a república dos ladrões de dinheiro público. Aqui é a terra do mensalão, do petrolão e da farra do INSS. Esquemas bilionários de corrupção protagonizados, quem diria, pelos governos do PT. Aliás, Coppola, assim como a violência, a corrupção também está entre as 5 maiores preocupações do brasileiro. E sabe outra coisa que a violência e a corrupção têm em comum? Ambas são estimuladas pela impunidade, a falta de consequência para quem viola a lei. Você se lembra do caso do ex-governador do Rio de Janeiro? Sérgio Cabral era réu confesso, foi condenado a centenas de anos de prisão e chegou a admitir seus maus hábitos em depoimento oficial. É uma dor muito profunda. Chegar aqui e dizer que roubou. Eu roubei. Dói muito. Esse meu erro de postura, né? de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né? Isso é um vício. Vocês fazem ideia por onde anda este senhor? Esse final de semana eu tenho 3 dicas pra você. Filmes que me emocionaram muito. Pois é, o senhor Cabral agora posa de influencer enquanto responde a seus processos em liberdade, beneficiado por leis e decisões dos tribunais que facilitam o retorno dos criminosos ao convívio social. E essa impunidade não se aplica apenas a grandes corruptos julgados pelas altas cortes. Ela está generalizada no sistema judicial, beneficiando criminosos reincidentes e violentos. Veja um relato alarmante do governador de São Paulo em reunião extraordinária com Lula e seu ministro da Justiça. Tivemos um caso de sequestro no estado de São Paulo, uma prisão praticamente em flagrante, 4 sequestradores presos que mantiveram um casal de idosos com mais de 70 anos em cativeiro e os 4 sequestradores foram liberados na audiência de custódia. Isso é real, isso aconteceu agora. Semana passada, prendemos um criminoso com 850 quilos de cocaína aproximadamente. Não são 40 gramas, nem 50, 850 quilos de cocaína. E esse traficante foi solto na audiência de custódia. E são essas pessoas que vão ser reincidentes. Mesmo assim, o ministro da Justiça do Lula, Dr. Ricardo Lewandowski, celebrou publicamente o resultado das audiências de custódia, como se isso fosse uma grande vitória para a sociedade. Foi um salto civilizatório que beneficia não apenas aqueles presos em flagrantes,
Porque muita gente que não precisava ser presa estava sendo preso e hoje a média é em torno de 50% de pessoas presas em flagrante, ao invés de serem trancafiadas no ergástulo, como se dizia antigamente, são liberadas mediante condições. Ou seja, das pouquíssimas pessoas que são detidas pelos crimes que acabaram de cometer, metade já é liberada até o dia seguinte, incluindo aí criminosos de alta periculosidade e delinquentes que colecionam dezenas e dezenas de passagens pela polícia. Os números da impunidade no Brasil assustam. A quantidade de roubos é 3 vezes maior que os casos registrados nas delegacias. 6 em cada 10 homicídios não são esclarecidos nem denunciados. Menos de 3% dos crimes descritos na lei penal exigem que a pena se inicie em regime fechado. Quase 5% dos presos liberados em saidinhas não regressam ao sistema penitenciário. E 300 mil réus e criminosos com mandado de prisão são foragidos ou são fugitivos da justiça. Pois é, Fabrício, não é difícil entender porque metade dos brasileiros não se sente segura nem no lugar onde mora. Coppola, graças a Deus este não é o meu caso. Eu moro em Balneário Camboriú, cidade da qual fui prefeito por 8 anos, de 2017 a 2024. Por aqui nós estabelecemos a maior quantidade de guardas municipais por habitante no nosso estado, aliando recursos humanos com tecnologia. Nas praias implementamos patrulhas com veículos UTV. Nas ruas inauguramos um monitoramento por drones. E nossa estratégia de policiamento passaram a ser definidas com base em dados digitalizados. O resultado de mais investimento em pessoas, treinamento, equipamento e inteligência foi reconhecido nacionalmente. Em 2024, concorrendo com outros 650 grandes municípios do Brasil, Balneário Camboriú ficou entre as 6 melhores cidades no ranking Smart Cities e desde 2019, quando conquistamos o primeiro lugar em segurança pública, estamos entre as melhores cidades desta categoria. E eu torço para que a nova prefeita dê continuidade a esse trabalho e mantenha a população segura. Pessoal, esses números que o Fabrício trouxe nos convidam a uma reflexão. É óbvio que o fim da impunidade e o combate ao crime seriam facilitados pelo endurecimento da lei penal e pelo investimento no sistema penitenciário, o que, infelizmente, depende da vontade política do Congresso, do governo federal e do STF, lá em Brasília. Mas a verdade é que nós, brasileiros, vivemos todos no mesmo país, sob as mesmas leis. E ainda assim, Santa Catarina se destaca como o estado mais seguro do Brasil, com uma realidade completamente diferente, por exemplo, de Amapá e Bahia, que são os estados mais violentos do país e, coincidentemente, são governados pela esquerda há décadas. Acho que eu sei onde você quer chegar, Coppola. Eu quero chegar na verdade, Fabrício, que está registrada em números irrefutáveis sobre a segurança pública no Brasil. Vejam só esse levantamento especial do jornal Gazeta do Povo, com base nos dados oficiais da série histórica do Atlas da Violência do IPEA. Aspas para a reportagem. Em média, a cada ano em que um estado foi governado pela direita, a taxa de homicídios caiu 0,15%. Onde a esquerda governou, o índice subiu 1,6% ao ano. Na prática, os números podem ser traduzidos assim. Em um estado com 10 milhões de habitantes, eleger um governo da direita evitou aproximadamente 600 assassinatos por ano. Por outro lado, eleger um governo de esquerda gerou em média 400 mortes a mais. Gente, isso não é uma opinião, é uma conclusão estatística com base em números oficiais. O que o Coppola está desenhando para a gente é que, mesmo em um ambiente nacional de impunidade, com leis federais e decisões judiciais que atrapalham o combate ao crime, é possível reduzir a violência drasticamente. E isso já está acontecendo em estados como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Todos esses estados que fazem oposição política ao lulopetismo. E para divulgar essa outra forma de governar que deixa nossas cidades mais seguras, nós contamos com sua ajuda. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, começando pelo grupo da sua família. E quando tiver a chance, não deixe de cumprimentar, agradecer e prestigiar nossos policiais, nossos bombeiros e nossos guardas municipais. Verdade, Fabrício. Esses heróis merecem todo o nosso respeito.
Aliás, se você conhece alguma pessoa querida que trabalha na segurança pública, marque ela aqui nos comentários para a gente saber a opinião de quem se arrisca por nós todos os dias na linha de frente. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.